Perfeito. This meeting is being recorded. Eu vou gravar aqui também. E só dá para você gravar, Pedro, mas pode ser às 4, não tem problema. Ok, então. Tá bom? Então Prefiro eu vou assim. eu vou dar o live, daí eu dou o ok para vocês começarem. Combinado. Certo. Vamos lá, então. Vamos entrar no ar em 5, 4, calma aí que tem que carregar. Ok. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né, dando início à nossa primeira live do primeiro seminário Conversas com quem gosta de ensinar. Esse é um formato diferente, vocês já devem ter notado, mas nós estamos ao vivo em todas as redes sociais do Portal Observa. Eu vou pedir para os meus colegas colocarem no chat o link que dá acesso a todas as nossas redes sociais. E quero pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui para nos seguirem, dar like e compartilhar essa iniciativa com seus amigos. Isso nos ajuda muito na disseminação de conteúdo de qualidade também nesses espaços online. E antes de começarmos, eu quero dizer que o Observa ele é fruto da pesquisa científica. O portal foi desenvolvido durante a tese de doutorado da professora doutora Patrícia Meyer, sob orientação da professora doutora Dilmeire Vogeral. E eu, que não me apresentei ainda, também sou doutoranda em educação e dou sequência a esse projeto a partir da mobilização via redes sociais digitais. Meu nome é Maria Fernanda Schneider, eu sou jornalista por formação e mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Nós vamos agora, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, assistir a um vídeo para que vocês possam entender mais sobre esse projeto que é tão especial. E para quem estiver logado via Instagram, eu peço que vire a tela para conseguir assistir de uma melhor forma esse conteúdo. Observar. Observar é ver além, fixar o olho, dar atenção, estudar e deixar repercutir. É trocar, experimentar, compartilhar. Foi assim que nasceu o Portal Observa. Nasceu com o propósito de fomentar o desenvolvimento profissional de professores universitários, motivados pelo compartilhamento de experiências que geram reflexões, dúvidas e inquietações. O Observa abre a escala de etapas e cria novos contextos para a troca de informações e aprendizagem. Junte a nós, compartilhe as suas ideias e copie a sua prática docente. Pessoal, então hoje nós temos a honra, né, de contar com a presença da professora doutora Fernanda Matrigani Mercado Gutierrez de Queiroz, da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos falar sobre acessibilidade voltada aos estudantes com deficiência no ensino superior, a partir de uma prática super interessante realizada por ela, chamada Cine Acessível. A professora Fernanda tem doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, mestrado em Educação pela Unesp e é formada em Psicologia pela Universidade de Guarulhos e em Pedagogia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. É também especialista em Educação Especial em uma abordagem inclusiva e em mídias na educação, pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, a professora Fernanda dá aula na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia,
nas áreas de educação especial e tecnologia assistiva, e atua na formação de professores e assessoramento pedagógico. Então, antes de começarmos, eu quero me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara e tenho um cabelo longo castanho escuro. Eu estou sentada no meu escritório vestindo uma blusa rosa claro e ao meu fundo vocês podem ver uma parede de tijolinho aparente, um quadro e algumas prateleiras. E por fim, queria dizer para vocês ficarem à vontade para enviar as suas perguntas no chat ao longo dessa conversa, que aos poucos nós vamos respondendo as dúvidas de vocês. Boa noite, professora Fernanda. Boa noite, agradeço o convite, Maria Fernanda, professora Dilmeire, para o nosso diálogo formativo dessa noite sobre essa temática que me é tão cara. Agradeço ao Pedro pelo apoio técnico aqui, a Carla pela interpretação de Libras. Professora, queria então que a senhora começasse contando um pouquinho de onde surgiu essa ideia dessa prática chamada Cine Acessível. Ah, tá legal, Fernanda. Como você mencionou, né, sou professora da Faculdade de Educação, da UFBA, e na área de educação especial, e atuo também no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFBA. Eu vou fazer minha audiodescrição e daí respondo sua pergunta, tá legal? Então, sou uma mulher de pele branca, cabelos grisalhos na altura do ombro, estou usando óculos, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa preta com estampas de flor brancas e um colarzinho, brinco de prata. Ao meu fundo tem uma parede branca com um quadro que aparece só a beiradinha dele e uma beirada de um móvel branco também está aparecendo. Então, essa audiodescrição, né, para promover a acessibilidade das pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo ou que venham, né, a assistir, a acompanhar depois. E meu sinal de Libras é a letra F, inicial do meu nome, e esse meu cachinho aqui. Então, para responder sua pergunta, eu acho que a gente podia começar pela palavra acessibilidade, que é a palavra que motivou tanto o projeto, né, como o título da nossa fala hoje aqui, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, ela define acessibilidade como possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público e privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a partir dessa definição, né, que surgiu a ideia do projeto. Não é a primeira definição de acessibilidade, tem outras, né, mas essa é a mais recente. Esse projeto foi desenvolvido em 2017 e 2018, então foi antes, né, da pandemia. Lá na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, não é no prédio da faculdade mais ao lado, mas pertence à UFBA, há uma sala de cinema. E eu sempre, né, gostei muito de interagir, exemplificar por meio de atividades culturais, né? Cinema, teatro. Então, veio a ideia, né, da realização desse projeto. A Lei Brasileira da Inclusão, ela não se restringe à área educacional. Ela é uma lei de garantia dos direitos para as pessoas com deficiência em todas as áreas. Então, dentro dessa lei tem a área da educação, a área da cultura, do lazer, da saúde, jurídica. Então, tem vários títulos, né, dentro dessa lei. E, então, nós quisemos interagir, né, aglutinar a área da educação com a área da acessibilidade cultural. Atualmente, já está mais divulgado
a audiodescrição em filmes, ou mesmo legenda ou interpretação de Libra nos canais de televisão. Mas, como a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, em 2017 ainda não estava, né, tão divulgado assim, e era importante essa divulgação. A acessibilidade cultural é muito importante, né, para todas as pessoas. Então, a partir daí que surgiu a ideia desse projeto. Bacana, professora. E na prática, como que você organizou, como que foi feita, né, essa possibilidade de transmitir esses filmes, e também contar com a audiodescrição, né? Como que foi esse processo de organização junto à faculdade, junto à comunidade, aos estudantes que fariam parte disso? Ah, tá legal. Então, a área, né, que a gente costuma trabalhar, né, bastante lá na faculdade, a área da tecnologia assistiva. Então, como esses recursos, essas estratégias, né, vão auxiliar, né, na relação ensino-aprendizagem. E a cultura está permeando todo esse processo, né? Estamos imersos na cultura. Tanto é que foi um pouco difícil, na época, 2017, 2018, encontrar filmes que já tivessem audiodescrição, já tivessem a janela de Libras, né? A legenda oculta, que é o closed caption, um pouco mais fácil, já estava mais disseminado. E recentemente, né, a gente tem já ouvido falar mais, ainda bem, né, dessa popularização, e que é decorrente das lutas das pessoas com deficiência mesmo, de exigir, né, vai no cinema, exige, né, que tenha o fone para assistir o seu filme, no caso da pessoa cega. Recentemente a gente viu uma reportagem, né, de um tipo de um colete, onde as pessoas surdas conseguem sentir a vibração da música. Isso acontece na Sala São Paulo de orquestra, e também aconteceu, né, eu vi uma reportagem no Rock in Rio. Então, a ideia era disseminar essas questões, né, da audiodescrição, da importância da janela de Libras, da acessibilidade cultural de uma forma geral, e como tínhamos a possibilidade, né, do cinema, que ainda não retornou agora após a pandemia, ele ainda não retornou essa sala, né, ao funcionamento. Então, no projeto de extensão do Cine Acessível, foram realizadas sessões de cinema com recurso de acessibilidade, como a audiodescrição, tornando o filme acessível às pessoas cegas. E legenda oculta, o closed caption, e janela de Libras, voltada à acessibilidade para os surdos. O caráter extensionista da proposta contou com a participação de estudantes da universidade e pessoas com deficiência da comunidade também, com o objetivo de promover a acessibilidade cultural às pessoas com deficiência, demonstrar para os professores a importância da utilização da audiodescrição para promover a possibilidade de participação e aprendizagem do estudante cego, da Libras ou legendagem para o surdo, né? E também possibilitar o desenvolvimento de pesquisas na área, né, da educação especial e tecnologia assistiva. Como a ideia não era somente a promoção da acessibilidade, e sim disseminar a importância, né, desses recursos, quando a gente vai num cinema normalmente, né, a pessoa cega que solicita audiodescrição, provavelmente ela vai ouvir com um fone. Quem está sentado ao lado, na fileira atrás, não vai ouvir a audiodescrição, vai assistir, né, o filme como sempre foi. Mas como a ideia era esse caráter, né, de divulgação, o caráter pedagógico da utilização desses recursos, porque não é só um filme que vai passar no cinema. Se eu vou passar um filme para minha turma, né, um curta-metragem sobre uma temática, algum conteúdo didático que vai ser desenvolvido, seja no ensino fundamental, no médio, no ensino superior, é importante prestar atenção a essas questões também, da acessibilidade, se
se eu tiver um estudante cego ou com baixa visão, um estudante surdo. Então, a ideia era essa. Então, toda a sessão, o cinema inteiro escutava o filme com a audiodescrição, tinha a janela de Libras e tinha a legenda, né? Embora na época foi DVD, ainda os filmes, né? Nem foi baixado em canal de streaming, era DVD. Então, dá para selecionar, por só uma coisa ou só outra, a gente colocou todos os recursos. E, tanto antes da sessão como depois, tinha um diálogo formativo, no qual participavam as pessoas com deficiência e os estudantes participantes do projeto, os estudantes convidados, né? Foi divulgado, foi aberta, né, essa sessão. E esse projeto se justificou mediante a legislação, né, a Lei Brasileira da Inclusão, que preconiza o direito à igualdade e à não discriminação das pessoas com deficiência e seu acesso à educação e à cultura, enfatizando a necessidade da universidade oferecer os meios, né, possíveis para se adequar ao cumprimento dessa lei. Professora, já fiquei super curiosa e tenho várias perguntas, porque, enfim, Eu não ouvi o início do que você falou, desculpa. Tá me ouvindo agora? Tá tranquilo? Agora sim. Eu brinquei que eu tenho. Imagina, eu brinquei que eu já tenho várias perguntas, porque é uma prática de fato bem interessante. E eu queria começar te perguntando sobre a questão do cinema. A senhora comentou que aí na universidade vocês têm essa possibilidade, né, de ter um cinema. Mas nós temos alguns professores nos acompanhando que talvez não tenham esse recurso na faculdade, enfim, onde eles lecionam. E eu queria entender com a senhora quais são as alternativas, o que a gente pode fazer no caso dessas pessoas que não contam com a possibilidade do cinema, e se em algum momento a senhora já realizou essa prática de alguma outra maneira. Ah, sim, que bom que você perguntou isso, né? Porque, de forma alguma, não ter a sala de cinema seria um impedimento, né, para a realização desse projeto. Anteriormente, atuando, né, porque já há bastante tempo eu atuo no ensino fundamental, no ensino médio, depois que fui para o ensino superior, né? Então, a gente sempre fazia, né, sessões de cinema, às vezes improvisando no pátio da escola, com os recursos disponíveis. E nesse projeto mesmo, acabou acontecendo em uma das sessões, conflitou a data, né, da exibição do filme com a data que teria um evento sobre inclusão, na qual várias pessoas cegas que estavam acompanhando o projeto iam participar. Então, eles não puderam vir na sessão de cinema. Só que depois eles pediram, né? Tem uma biblioteca central na cidade, que muitos deles costumam frequentar, que tem livros em braille para serem emprestados, acessibilidade de piso tátil no chão. Então, eles pediram se seria possível, em vez deles se deslocarem até a universidade, que fosse feita uma sessão nessa biblioteca. Daí nós levamos caixa de som, computador, data show, né? Então, não teve todo o clima que tem um cinema, claro, mas não há um impedimento para realizar algum projeto nesse sentido. Eu acho que é possível, esse foi um exemplo que aconteceu no ensino superior, mas é possível realizar em qualquer segmento educacional. Nesse cinema, né, da universidade também ocorre aos sábados pela manhã, né, não está ocorrendo agora, né, devido a esse retorno da pandemia, sessões de cinema específicas, organizado pelo pessoal da psicologia, para as crianças autistas. Então, é uma sala que a iluminação é diferente, não fica tão escuro, o som também, fica com a porta aberta para, se a criança se desregular, sair. Na parte de fora tem alguns brinquedos e almofadas para que não tiver condições de concentração de ficar o filme todo. Então, e crianças bem pequenas frequentam com seus pais, com as suas famílias. Então, é um projeto que seria possível realizar também em ensino fundamental, em ensino médio, de acordo com as condições daquela comunidade, né? Se vai ser um computador com data show, se vai ser algum aparelho mais específico de cinema, né?
Por exemplo, na cidade de São Paulo, onde eu atuei também, antes de vir, né, ser professora na Universidade Federal da Bahia, tem os CELS. Normalmente os CELS têm, né, também cinema, então dá para cada um pensar e ir adequando, né, de acordo com a sua realidade. Então, teve essa sessão de cinema extra, né, que acabou acontecendo na biblioteca a pedido de algumas pessoas cegas que não puderam participar. E vinha, né, assistir de todas as idades, de acordo com o filme também, né? Então, a gente procurou filmes que fossem, né, de uma faixa etária livre, mas vieram escolas trazendo alguns alunos, dentre eles, né, alguns com deficiência visual, escolas de Fundamental 2, outras de ensino médio, a Associação de Cegos compareceu. Então, foi mais ou menos assim que desenrolou. De alguma forma se estenderam, né, os muros da universidade, vamos dizer assim. E professora, a gente já tem a nossa primeira pergunta via rede social. Isso é algo que a gente quer fazer bastante ao longo das nossas lives, porque a gente entende esses espaços como espaços super interativos e essa possibilidade que a gente tem do diálogo. E como a gente está bem dentro ainda dessa contextualização sobre a sua prática, nós tivemos uma pergunta que veio via YouTube do Diego Leles, desculpa. E ele perguntou como foi esse processo de convencimento da instituição e dos colegas de que valeria a pena apostar numa prática assim. A senhora falou um pouquinho sobre a lei, mas como foi esse processo de convencimento da universidade? O que a senhora teve que fazer para conseguir, de fato, colocar isso em prática? Em termos assim de aceitação, né, foi muito simples, muito tranquilo, porque eu acho que é uma característica, né, já do ambiente universitário, essas questões, né, de buscar práticas inovadoras, de buscar a acessibilidade da comunidade, né, os projetos de extensão já têm esse caráter, né, ao se pensar um projeto de extensão, você tem que prever a participação da comunidade. Esse link, né, da universidade com a comunidade ao redor. Então, professores, por exemplo, que trabalham na área de educação infantil, sempre tem atividades de formação de professores, convidando professores da rede municipal de educação, e assim por diante. Então, na parte de idealização do projeto, né, foi muito bem aceito, incentivado, né, o que a gente se depara às vezes, não foi o caso desse projeto, porque tinha a sala de cinema e os filmes, né, a gente foi adquirindo conforme as possibilidades, mas depende do projeto, às vezes esbarra em questões de financiamento para a realização do projeto. Nesse caso, não foi porque já tinha, né, a sala de cinema. Agora, imaginamos um local que tenha que comprar, vamos por o data show ou os equipamentos, tem que ser previsto, né? Daí talvez leve um pouco mais de tempo. Agora, quanto à predisposição, a perspectiva teórica, ou mesmo, né, o convite era assim mesmo, tanto para alunos como para colegas professores. Vocês já assistiram um filme com audiodescrição? E muitas vezes, hoje a maioria já conhece que até pela questão desse período, né, do isolamento social, do distanciamento social, que a gente acabou tendo muitas lives, né, muitas coisas pela tela do computador, popularizou um pouco mais, né, os termos. Então, as pessoas já sabem mais o que é uma audiodescrição, acostumou mais, né, com a interpretação em Libras nos eventos, e isso, né, foi um ponto positivo. Mas em 2017 e 2018, tinha alunos que falavam assim, não, eu nunca assisti nada com audiodescrição, ou mesmo colegas professores, né? Então, ao cativar venha participar, venha assistir, no final tinha, né, o diálogo, onde as pessoas cegas relatavam o que achavam da audiodescrição daquele filme, né, da importância dessa tecnologia, e daí a gente aproveitava e puxava para o lado pedagógico também, né, como é importante, né, para a didática,
pensar nos recursos pedagógicos serem acessíveis também, né? Se eu vou passar um filme, por exemplo, se eu vou entregar um texto para um estudante com baixa visão, se é um texto impresso, tem que ser um tamanho de letra adequado para que ele consiga ler. E nisso, os textos digitais são bem positivos, porque é mais flexível, a gente consegue ampliar, né, o tamanho da letra, desde que esteja, né, num formato que não seja salvo como imagem, por exemplo, o leitor de tela não vai captar. Então, tem uma forma correta de salvar o arquivo que vai promover, né, que seja acessível, por exemplo, o estudante cego conseguir utilizar por um leitor de tela. Então, gostei muito da sua pergunta, obrigada. E, assim, não houve resistência, barreiras nesse sentido, né? Porque esse caráter de inovação já circula, né, pelo ambiente universitário. Mas alguns projetos esbarram, às vezes, nessa questão, né, de financiamento. Que bom que não houve essa resistência. E a senhora... Novamente, não ouvi o comecinho da sua fala. Ai, desculpa, eu acho que a gente está com algum delay na transmissão. Agora a senhora ouviu? Deve ser. Deve ser isso. Desculpa, professora, eu vou sempre aguardar um pouquinho mais. A senhora comentou novamente, né, que durante essas sessões assistiram tantos alunos que tinham alguma deficiência, mas também alguns estudantes que não tinham, inclusive a comunidade. E eu queria entender como foi o feedback, como foi o roteiro, tanto por parte dessas pessoas que se sentiram de alguma forma inclusas, ou também dessas pessoas que nunca tinham ouvido, né, alguma audiodescrição, ou nunca tinham se deparado com essa realidade, os estudantes que de alguma forma não têm essa deficiência, mas estiveram imersos nessa realidade. Como que foi esse feedback dos dois lados? Foi bem positivo e eu achei importante. A ideia era provocar isso mesmo, porque a perspectiva da inclusão, né, a educação inclusiva, são todos participando no mesmo ambiente, né? Seja no ambiente escolar, se eu estou falando de educação inclusiva, seja o ambiente social, o trabalho, a cultura, numa inclusão social, né? A ideia é essa, né? Educação inclusiva já plantando e disseminando uma inclusão social, para que todos, desde pequenos, percebam, né, que essa convivência é possível, que todos aprendem com essa convivência. Não é um benefício só para o estudante com deficiência. Os estudantes sem deficiência também aprendem muito ao ter, né, parceiros de aprendizagem com alguma deficiência. E o público-alvo da educação especial, segundo a nossa legislação, não são só os estudantes com deficiência, né? São os com deficiência física, intelectual, sensorial, que é a surdez, a cegueira, deficiências múltiplas, que é a surdo-cegueira, por exemplo, ou, né, a pessoa que tem, por exemplo, paralisia cerebral e alguma questão visual, é uma deficiência múltipla, mas também as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o autismo, e altas habilidades de superdotação, que são pessoas que têm um jeito diferente de aprender também, né? Nas suas áreas de interesse, eles vão querer aprofundar muito mais aquele assunto. E daí, nessa convivência, aprendendo a conviver com o diferente, se desenvolve uma série de outras habilidades que se leva para a vida, né? De saber trabalhar em grupo, de que tem coisas que eu tenho mais facilidade de fazer e o outro tem mais dificuldade, e num outro momento, não. É isso que eu tenho facilidade, a outra pessoa tem dificuldade e eu vou ajudar, e todos crescem, né, nesse movimento. Então, a ideia foi de provocar, né, essa sensação, essa questão da educação inclusiva mesmo, que é o que a gente já trabalha nas aulas, né? Eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, um dos trabalhos finais de um dos componentes que eu dou lá na universidade é a construção de um jogo. Mas não é um jogo adaptado que vai só jogar o professor e o aluno lá isolado à parte, né? Tem que ser um jogo que todos participem. Se são 4 participantes do jogo, 6 participantes,
um ou dois pode ter alguma deficiência e os outros não. Então, como a gente vai pensar a regra desse jogo? Como a gente vai pensar se precisa ter alguma questão tátil nesse jogo, né? Então, a ideia é sempre nesse movimento. A pessoa, público-alvo da educação especial, participando da aula no ensino comum, junto com os demais, né? Isso é abordado tanto na pedagogia como nas licenciaturas. E dessa forma é a nossa vida em sociedade, né? Então não poderia ser diferente. Atrasou minha fala novamente? Mas não tem problema, deu para entender. Conseguiu me ouvir? Perfeito, professora. Nós temos mais uma pergunta que veio do YouTube da Vivian Corby. Qual é a opinião da professora sobre a preparação para a promoção da acessibilidade nos cursos de formação, né? Que cursos de formação fornecem essa questão do ensino da acessibilidade para professores? E a Vivian comenta que ela, por exemplo, não teve esse aprofundamento. Para falar a verdade, está bem carente ainda, né? Então, conforme as licenciaturas, né, vão reformulando sua grade curricular, né, algumas estão inserindo, né, o componente da educação especial, mas algumas mantêm somente Libras, né, que é obrigatório por lei. E os componentes de educação especial acabam ficando optativos, né? Tem a parte da carga horária que é optativa, então muitas pessoas das licenciaturas acabam fazendo nesses componentes optativos. Infelizmente, ainda não são todas as licenciaturas existentes, isso falando de todas as universidades, que têm componentes de educação especial, exceto Libras, né, como obrigatório. E vamos, né, plantando essas sementes e lutando e sensibilizando para que, né, mais, não só licenciaturas, mas várias áreas, né, da saúde, da cultura também, vejam a importância de abordar esses aspectos e incluir componentes, né, dessa abordagem da educação inclusiva, da inclusão social. E por conhecer essa realidade que a gente sempre procura fazer projetos de extensão, né? Ou divulgar congressos da área. Então, quando tem congresso, eventos, né? Principalmente os gratuitos, eu sempre divulgo nos grupos de WhatsApp da turma, peço para divulgar com outros colegas também, porque é uma forma do conhecimento chegar, né? E até conversei, né, com vocês, falou que tinha alguns materiais que seria possível ficar depois na plataforma. Então, por exemplo, tem o guia de apresentação acessível, que é para eventos online, que se fosse um evento presencial, talvez tivesse algumas diferenças. Então, esse é específico para evento online, que está no repositório da universidade, né, da biblioteca da UFBA, mas eu já passei o link, né, para Maria Fernanda para depois colocar no site. Então, por exemplo, se alguém vai fazer um evento, um congresso online, né, ou uma palestra, né, é legal dar uma lida para pegar algumas dicas como essas, né, de audiodescrição, o tamanho da janela de Libras, se eu vou montar, e mesmo para a aula do dia a dia, né, uma apresentação no PowerPoint, o que seria interessante eu colocar ou não colocar, né? Por exemplo, marca d'água, que muita gente gosta de colocar de fundo, né? Às vezes a equipe de marketing coloca, dependendo, para o estudante com baixa visão, por exemplo, pode ficar muito complicado para ele conseguir ler aquele slide, né? Então, o ideal é pensar, né, quando vai construir um slide, um bom contraste de cores, né? Um fundo branco com letra preta, ou um fundo preto com letra branca ou amarela. Letras que sejam mais retinhas, tipo Arial, a Roboto, não usar letras muito cheias de voltinhas, que são as serifas, né? Como a Times New Roman, que pode ficar ruim, né, para a leitura do estudante com baixa visão. Não carregar demais o slide de texto, então, ideal até 8 linhas, para que tenha um bom tamanho de letra. E isso já
vai se expandindo, né, para todos os estudantes, ao usar esse tipo de slide e de justificar o porquê para a turma. Olha, por que a escolha dessa cor? Por que a escolha dessa capa? Por que a escolha desse tamanho de letra? Já vai formando, né, nesses professores uma perspectiva de já vou construir um material mais inclusivo. E eu até conto para eles que já aconteceu, por exemplo, na pressa construir sem, por exemplo, colocar a legenda nas figuras. Depois, quando eu tive um estudante, né, que usava um leitor de tela e precisaria, né, da legenda nas figuras, eu tive que voltar naquele material, adaptar o material, ou seja, houve um duplo trabalho. A partir do momento que eu já construir de forma acessível, é um material, né, que já vai ficar à disposição para sempre, né, que precisar ser utilizado para desenvolver aquela temática. Então, é interessante ir discutindo, às vezes, até em aulas que não vão abordar necessariamente o tema acessibilidade, mas o próprio material didático já ser, né, um exemplo do que pode ser feito. Aproveitar, né, os diversos momentos que a gente encontra aí pela vida acadêmica. Perfeito, professora. Vou aproveitar a sua fala de agora para abrir uma janela dizendo que todo o conteúdo aqui dessa live com a professora Fernanda depois vai ser transformado em uma matéria e em um vídeo e estará disponível no site do portal Observa. Juntamente, né, com a matéria no site, a gente tem uma parte de Saiba Mais, onde vocês vão poder ter acesso a todos esses materiais, inclusive esse guia que a professora comentou sobre a apresentação acessível e também outros materiais que a professora irá disponibilizar para que a gente possa se inspirar com essa prática e possa disseminá-la, né, professora, para que outros professores também tenham essa oportunidade e também façam esse serviço, porque eu acredito que, além de tudo, além de um direito, é também um serviço para a comunidade. E queria aproveitar também para não é uma pergunta, mas é um elogio que também veio via redes sociais, do Flávio Vieira, que disse assim: que fantástica essa didática de trabalho em grupo, de forma tão diversificada e acessível a todos. Um sonho colher essa disseminação em todos os espaços educativos e formativos. Então, fica aí também o elogio do Flávio. E, professora, queria retomar um pouquinho quando a senhora disse sobre os diálogos que ocorriam após as sessões de cinema. Como era esse diálogo? Ele era sobre o filme, sobre alguma questão que precisava necessariamente ser abordada na disciplina, ou sobre essa experiência da acessibilidade? Como ocorria esse diálogo após as sessões? A ideia inicial era tanto as pessoas cegas e com baixa visão, como os demais participantes, relatarem como foi a sensação de assistir, né, um filme com audiodescrição. Muitas das pessoas cegas e com baixa visão já conheciam e tinham assistido outros filmes e até comentavam quanto à qualidade da audiodescrição de um filme para o outro, né, de uma sessão para outra, eles comentavam. Para as pessoas, né, que não conviviam, né, com pessoas cegas ou com baixa visão, tinha essa novidade da audiodescrição e até comentários, porque parece que é muito simples, né? Você está vendo na tela, você fala o que você está vendo, mas não é tão simples assim, porque tem que encaixar essa descrição entre as falas dos personagens do filme, porque você não pode sobrepor a sua voz com a voz do personagem do filme. Então, às vezes, num filme, normalmente tem um plano, né, mais aberto, que depois vai se aproximando, e daí mostra, né, o personagem em alguma cena. Normalmente é assim. Então, é aproveitar esses segundos de aproximação da câmera para descrever o ambiente, para descrever o personagem, né? Então, não é tão simples. Tem a descrição também de imagens estáticas, que daí é uma outra técnica, né? E daí, quando terminava o filme, a gente dialogava um pouco sobre isso. Os participantes aprovaram a iniciativa, relataram terem gostado de participar.
alguns mencionaram a dificuldade de acessibilidade para chegar na sala de cinema. Então, acabou puxando outros assuntos, como a acessibilidade na cidade, né? As barreiras encontradas para se tomar um ônibus, nos terminais de ônibus, né? Para a realização, né, do filme, nós contamos com o apoio do NAP, que é o Núcleo de Apoio aos Estudantes, né, com necessidades especiais da universidade, né, esse é o nome do núcleo, e esse núcleo, que dá o apoio aos estudantes com deficiência, treinou alguns monitores voluntários para guiar as pessoas cegas que descessem nos pontos de ônibus próximos ao cinema até a sala de cinema. Então, houve previamente essas sessões, essas reuniões, né, de treinamento desses monitores, né? Então, se eles viam que era porque tem o cinema, o ponto de ônibus que dá acesso pela rua de baixo e pela rua de cima, então tinha que ter monitor nos dois pontos de ônibus, ao ver que descia uma pessoa, né, com bengala, né, que percebessem, né, que era pessoa cega ou com baixa visão, perguntava, né, você vai até o cinema, né, para a sessão do cinema? Se a pessoa respondia que sim, tem toda uma técnica, né, de você oferecer se a pessoa gostaria de ajuda, porque é um ambiente novo, exceto para as pessoas cegas e com baixa visão que são universitários naquele campus, porque pode ser em outro campus e não circular sempre por ali. Então, daí tem, né, a questão, né, do dar o braço, do guiar, do avisar se vai passar por um lugar mais estreito, se está se aproximando de um degrau, tudo isso foram treinados monitores voluntários, e acabou a discussão também não sendo só sobre o filme, e também sobre o acesso, né, de como chegar, de como sair. Outros solicitaram, né, que essas exibições se tornassem permanentes, né, a gente ainda não conseguiu isso, mas é uma possibilidade, né, porque a ideia é, assim, ampliar as possibilidades de acessibilidade cultural à pessoa com deficiência, conforme determina a Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei número 13.146 de 2015. Ótimo, professora. E aproveitando que a senhora falou sobre essas adaptações, a gente tem uma pergunta também via redes sociais do Rock, que a senhora comentou sobre a vibração do som para os alunos surdos. Então, e ele perguntou, ele questiona como é feita essa adaptação, se existe algum aparelho específico ou se esses alunos ficavam perto de caixas de som para sentir essa vibração. Então, é uma curiosidade do Rock, né? Como funcionava essa adaptação? Eu comentei como exemplo de uma situação que está ocorrendo mais recentemente. Tá? Na sessão de cinema, o que foi oferecido, né, para os estudantes surdos era a janela de Libras, como a gente está vendo aqui, né? A Carla colaborando com a gente na interpretação, e a legenda oculta, que é o closed caption, né? Igual que a gente coloca na TV. Que também tinha no DVD, você aciona a função. Eu comentei, né, que recentemente são pesquisas, né, científicas também sendo realizadas, não vou lembrar agora as universidades, né, parceiras nessa realização, mas eu acredito, como é uma coisa bem recente, que foi agora no Rock in Rio. Acredito que nós tivemos algum probleminha, Carla. A professora também travou aí para você, né? Vamos aguardar um pouquinho. Ao vivo, esse tipo de coisa acontece, né? A gente tem alguns probleminhas de internet. Enfim, vamos aguardar um pouquinho a professora Fernanda retomar. Queria aproveitar esse momento para pedir para vocês, para quem não conhece ainda, acessar o site do Observa. Vou novamente pedir para os meus colegas colocarem nos chats e nos comentários das redes sociais o link para o site. Dizer que essa entrevista ela vai estar disponível também depois no site e também com recortes nas redes sociais. Então, nos sigam também nas redes sociais.
Essa questão da lei que a professora estava comentando, a gente também vai inserir a lei de acessibilidade nos materiais, no Saiba Mais no site. Enfim, todo esse material vai estar disponível para que vocês possam acessar. A professora Fernanda já me mandou uma mensagem aqui, logo ela está entrando. Está se reconectando e logo ela vai continuar. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar também no chat e que a gente vai ter o maior prazer de responder. E se vocês, vou aproveitar então e vou deixando os recados. Se vocês tiverem conhecerem algum professor, ou se você é professor e tem alguma prática que você gostaria de compartilhar pelo portal Observa, a gente tem um formulário que seleciona esses professores, faz parte da nossa metodologia de pesquisa. Vou pedir para os meus colegas também disponibilizarem esse formulário para que vocês possam se apresentar e relatar a prática de vocês, né? Quem sabe a próxima transmissão também não vai ocorrer relatando a sua prática, né? Então, o site também tem um espaço para que você possa compartilhar e essa troca é super importante. A ideia é que a gente possa ter acesso a práticas espalhadas em todo o Brasil e que essa nossa conversa possa disseminar ideias, iniciativas, enfim. Acho que é muito, muito rica e muito interessante essa troca. O professor está conectando o áudio. Oi, vocês me ouvem agora? Olá, professora, te ouvimos. Desculpa. Fique tranquila. Coisas que acontecem no ensino remoto, nas transmissões remotas. Ao vivo é assim mesmo, professora. A luz piscou, daí até reconectar a internet vai alguns minutinhos. Mas a senhora foi super rápida, professora. Queria aproveitar esse momento, eu estava contando que as pessoas que têm professores ou que são professores e têm algumas práticas que assemelham à sua, né, algumas práticas inovadoras no ensino superior, que eles nos enviem mensagens, que eles contem para a gente também ter esse espaço de compartilhamento. E queria te perguntar, professora, sobre outras iniciativas que a senhora desenvolve relacionada à questão da acessibilidade dentro de sala de aula. Eu sei que a senhora trabalha com isso, a gente trocou um pouquinho, né? A gente conversou um pouco sobre isso nas nossas conversas preliminares e queria que a senhora compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo sobre essas práticas. Uma coisa que nós conversamos, né, Maria Fernanda, foi esse período do ensino remoto, né? A pandemia acabou transformando de forma muito abrupta o ensino, né? Então, esse ensino remoto, vivenciado nesse período, né, de distanciamento social devido à pandemia, não é a educação, a EAD, né? A educação à distância, que é estruturada de uma forma para ocorrer, né, no formato EAD. Foi de uma forma abrupta que, de repente, né, muitas pessoas sem preparo, às vezes nem tecnológicos, né, tiveram que transformar o ensino nessa forma, né, em todos os níveis e modalidades de ensino, né, então tiveram suas dificuldades. Eu até comentei, né, de comentar com você do livro decorrente, né, do Congresso Baiano de Educação Inclusiva, o livro Educação Especial em Tempos de Transformação, que ele foi originário, né, do 6º Congresso Baiano de Educação Inclusiva e do 4º Simpósio Brasileiro de Educação Especial. Ele foi lançado agora, né, faz algumas semanas, pela CRV, e os organizadores o professor Félix Rodrigues, a professora Sheila Alzeda, a professora Regiane Barbosa, eu e a professora Jenny Gleide da Hora. Então, nesse livro, a gente traz, né, algumas práticas de vários professores, de vários lugares, né, do Brasil, em relação à educação inclusiva, e algumas delas apontam esse período da pandemia, né? Eu, a professora Sheila e a professora Regiane,
escrevemos, né, um artigo baseado teve uma mesa, né, de mesa acadêmica, né, de temáticas educacionais e abordava essa questão da inclusão, na qual estudantes, né, com deficiência visual expuseram, né, suas dificuldades e também os pontos positivos, a acolhida que tiveram, né, quando chegaram na universidade. Então, tanto no período antes da pandemia, quanto no período remoto. E nós, por meio, né, da fala, né, desses participantes, nós pensamos, né, algumas categorias de análise que foram surgindo. Então, teve algumas questões, como, por exemplo, alguns estudantes, né, com baixa visão acharam um ponto positivo do ensino remoto de não ter que ficar se deslocando pela cidade, né? Então, era mais fácil acessar. Só que, por outro lado, as plataformas hoje já estão um pouco melhores, mas em 2020, muitas tinham muita dificuldade na legenda, era uma legenda que não era confiável, né? Então, os estudantes surdos, às vezes, né, não são todas que ofereciam a possibilidade de fixar o intérprete num tamanho adequado para conseguir, né, ter a visualização. Então, nós fomos, né, tecendo, né, dessas falas, relacionando com a teoria essas questões, né, os pontos positivos, né, como, por exemplo, isso que foi um ponto positivo decorrente da cidade não ser uma cidade plenamente acessível, porque senão não teria problema nenhum essa circulação, né? E dentro do próprio ambiente universitário, por exemplo, não só barreiras arquitetônicas, mas às vezes atitudinais. Foi bem interessante que a estudante relatou a dificuldade, por exemplo, que muitos colegas têm o hábito de sentar nas escadas ou mesmo pelos corredores. E, às vezes, a pessoa, né, cega ou com baixa visão vai ter dificuldade de transitar por ali porque não espera que vai ter uma pessoa sentada ali na escada ou no chão. E os colegas, né, ao ouvirem isso, comentaram: nossa, eu nunca pensei que ao sentar na escada, que ao sentar, né, pelo corredor, no chão, eu poderia, né, estar, né, prejudicando alguém, dificultando a acessibilidade de alguém. Então, é importante esses momentos, né, de troca e de empatia, de se colocar no lugar do outro para despertar, né, esse movimento de empatia. Então, muitos pensaram isso, né, nossa, não vou mais fazer isso, né, de sentar no chão ou na escada. E também muitas vezes a gente pensa na estética, né? Então, às vezes, porta de vidro, o ambiente fica muito bonito, mas muitos se queixaram também dessa questão, né? Por exemplo, uma porta de vidro, muitas vezes não percebia, né, que aquela porta estava lá, era uma dificuldade, e daí foi conversado para colocar aquela faixa, né, amarela e preta no meio da porta, ou então até símbolo, né, tanto da universidade como, né, para que fique uma marca visual, né, que tem uma porta ali, que a vivência, né, da pessoa com baixa visão no ambiente, né, universitário nem sempre, né, encontra a acessibilidade adequada, mas tem que ser feito mesmo esse diálogo para poder, né, ir aprimorando. Então, as nossas discussões giraram mais ou menos, né, em torno disso, onde elas puderam expor, né, as vivências, que recursos de tecnologia assistiva são necessários, né, nesse período do ensino remoto. Às vezes, soma-se essa questão da deficiência, alguma questão de vulnerabilidade social, né, em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, o estudante precisaria, por exemplo, de um notebook, às vezes com um leitor de tela, se for um estudante cego ou com baixa visão, ou alguma adaptação para acesso ao computador, se for um estudante, por exemplo, com uma dificuldade motora decorrente de uma paralisia cerebral. Então, essas questões
precisam ser discutidas e foram suscitadas por esse período da pandemia, né? Às vezes o estudante usava o computador, o notebook da escola, mas em casa não tinha, né? O custo desses equipamentos subiram bastante nesse período da pandemia também, né? Então, são todas questões que precisam ser, né, abordadas, e nesse artigo a gente discutiu um pouco essas questões relacionando, né, com a legislação da área da educação especial e também, né, outros autores da área. Queria aproveitar para falar, né, professora, que esse livro também está disponível, né? Ele pode ser adquirido e ele também tem livre acesso por meio de link. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente aproveitar esse espaço para também divulgar essa iniciativa tão legal que vocês tiveram? Entrando no site da editora CRV, tem um espaço lá que são de livros gratuitos. Dá para localizar lá o livro e faz como se fosse uma compra mesmo do livro, só que no e-book o valor está a zero. Quem quiser o impresso, né? Daí, claro, tem todo um custo da impressão, do envio, então tem o valor lá. Agora, se for e-book, não, o custo está zero, a pessoa baixa, fica na biblioteca da pessoa. A única coisa é que a pessoa vai ter que sempre acessar pelo site da editora, né? Não consegue, por exemplo, baixar em PDF, né? Mas isso foi, né, uma proteção que a editora explicou, né, para a gente que teria, mas que não impede, né, que a pessoa acesse a informação. Professora, eu quero te agradecer imensamente por esse compartilhar, dizer que em vários momentos a senhora comentou que as pessoas pensavam, nossa, eu nunca pensei sobre isso, e eu tenho certeza que não só eu fiquei desse jeito aqui a partir da nossa conversa, mas as pessoas que estão nos acompanhando também, com certeza passaram a refletir sobre essa questão, enfim, isso com certeza vai trazer muitos frutos. Então, não temos palavras para te agradecer por essa troca e dizer que todo esse conteúdo também vai estar disponível no nosso site, nas nossas redes sociais, a gente vai conversando com a professora. Então, esse compartilhar, ele não se finda aqui no momento dessa live. Quero te agradecer muito e preciso ser justa com todos os meus colegas que estão me ajudando, né, nessa transmissão. É a nossa primeira transmissão da live. Então, estamos muito felizes. Então, quero agradecer cada estudante PIBIC, mestrandos, doutorandos, todo o grupo de pesquisa CIDES que me auxiliou. A Carla, que prontamente, né, nossa intérprete de Libras, que prontamente atendeu a esse pedido, né, de que a gente possa fazer essa apresentação inclusiva, como conversamos com a professora Fernanda. E muito obrigada de coração mesmo. E obrigada a cada um de vocês que assistiu essa troca. Fico muito feliz e vamos ter mais lives. Vou pedir para o pessoal jogar ali no chat também o link de inscrição. Então, inscrevam-se para as próximas lives para vocês receberem e-mail, saberem exatamente quando a gente vai entrar ao vivo. Todo esse processo é bem importante. Professora Fernanda, obrigada de coração. Foi muito rica a nossa troca. Estou muito feliz. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Agradeço a oportunidade de estarmos divulgando esse assunto, agradeço o convite, também a professora Dilmeire e todo o grupo de pesquisa, a Carla, né, que nos apoiou aqui na interpretação de Libras, o Pedro na parte técnica. Muito obrigada de a gente poder, né, divulgar essa temática e pensarmos mais um pouquinho, né? A gente sempre aprende nessa relação do diálogo. Muito obrigada. Obrigada, professora. Não estamos mais ao vivo, pessoal. E estamos fora do ar. Ficou todo mundo estátua, assim. Ai, eu fiquei congelada. Congelei, tá. Eu também, fiquei sorrindo. Parabéns pela iniciativa. Vou acessar o site, estou interessada no material da professora, eu acho que é muito providente pós-pandemia. Nossa, amei mesmo, tá? Carla, parabéns. Vamos precisar de vocês nas próximas também. Eu vou entrando em contato contigo. Tranquilo, Professora tá Fernanda, muito, muito obrigada. Você não tem noção, depois vou compartilhar com vocês, que a gente tem o nosso grupo de WhatsApp aqui, do quanto o pessoal te elogiou,
Quanto disso que é Ai, uma que legal. delícia te ouvir, o quanto que foi inspirador, o quanto as pessoas aprenderam. Depois vou compartilhar tudo isso com a senhora também, viu, professora? Não estou te ouvindo. Acho que está mutado. Obrigada, só tenho a agradecer e me avise das